Bom dia pessoal e querido Uzumaki Fanfics apresentando o Governante da Aero Justiça capítulo 9. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e o Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 9. Novas adições. Bruce Wayne estava sentado em sua bacaverna sendo atendido por Alfred pelos ferimentos sofridos ao fugir da polícia e dos tiros disparados contra ele. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Claro, a versão oficial era prender o Batman, mas extraoficialmente, por ordens secretas do comissário Gordon, eles foram instruídos a deixá-lo escapar, e normalmente a polícia obedece a esse tipo de ordem. Só para as coisas mudarem da noite para o dia. Tudo porque Batman não recuaria diante de um inimigo que conhecia sua verdadeira identidade, que ameaçava matar aqueles que ele conhecia e claramente não tinha problemas em cumprir a ameaça, pelo que Gordon lhe dissera. O fato de Tashi ter chegado à sede da polícia, atravessado a porta da frente sem medo, lutado contra todos os policiais em seu caminho e mantido Gordon sob a ponta da espada era mais uma prova de que esses ninjas eram uma ameaça. O fato de Tashi ter chegado ao ponto de deixar extremamente claro para o próprio Gordon e para sua filha, Bárbara, que Gordon seria morto violentamente se Batman não recuasse dizia muito. E tudo isso aconteceu depois de visitar Uzumaki Mema. Meu dispositivo de escuta foi destruído logo após ser implantado. Será que Mema é o mestre a quem Itachi serve? Ou apenas mais um ninja subordinado que responde ao mesmo mestre que Itachi responde, pensou Bruce enquanto se contraía devido ao único ferimento de bala no braço que Alfred estava curando. É uma boa coisa que a Whirlpool Inc. esteja se expandindo para a área médica avançada, senhor. Considerando tudo, com as muitas maneiras pelas quais você se machuca, será uma dádiva de Deus cuidar melhor dos seus ferimentos, disse Alfred enquanto Bruce Wayne fazia uma careta ao ouvir a repreensão do mordomo. Não é tão simples, Alfred. Acho que Mema é possivelmente o mestre a quem Itachi serve, disse Bruce, sombriamente. Ah, meu Deus! Isso é um problema. Isso significa que eu deveria tirá-lo da lista de cartões de Natal deste ano, senhor? Perguntou Alfred, enquanto Bruce lançava um olhar fulminante para seu amigo mais antigo. Considerando que ele forçou Gordon a entregar a polícia contra mim esta noite? Provavelmente. Isso aconteceu depois que visitei Uzumaki Mema em sua empresa como Bruce Wayne. Isso só confirma minhas suspeitas de que ele tem alguma conexão com esse mestre ou é o mestre que emprega Itachi, respondeu Bruce enquanto Alfred suspirava. Nesse ritmo, mestre Bruce, você se cercará de mais inimigos do que amigos, comentou Alfred, sabendo que Bruce Wayne era amado enquanto Batman era odiado e temido por todos. Pelo menos não pode piorar, Alfred, disse Bruce enquanto Alfred fazia uma careta. Nunca se deve dizer essas palavras, senhor. Elas tendem a voltar para assombrá-lo, pensou Alfred enquanto cuidava de alguns dos outros ferimentos no corpo do homem. Wayne Manor. No dia seguinte, Bruce Wayne estava errado sobre a situação não piorar. Poderia piorar. E era por isso que sua carranca aumentava ao assistir à TV e ao que passava no noticiário. Primeiro, o noticiário noticiava que Batman, por razões que o departamento de polícia não revelaria, era agora um fugitivo procurado e seria caçado com todo o rigor da lei. Ele podia ver que, dada a perseguição, a polícia o perseguira por toda a Gota antes de despistá-los. Segundo, aparentemente os vários e principais veículos de comunicação conseguiram algumas fotos prejudiciais, se não perturbadoras, de um herói titã chamado Mutano. O metamorfo verde havia sido mostrado em uma posição bastante comprometedora, ou melhor, em posições de natureza sexual. Naturalmente, o público ficou indignado quando um dos heróis em quem confiavam para protegê-los do mal, e um dos que seus filhos deveriam admirar, foi revelado como algum tipo de pervertido sexual. Bruce sabia que teria que convocar uma reunião com os outros membros fundadores da Liga sobre isso. Nenhum deles iria gostar de tal reunião, principalmente porque atrasou um pouco a partida de vários de seus membros para o casamento do Superman. Flash ainda não conseguia acreditar no golpe de sorte do Homem de Aço, como ele mesmo disse, nos próximos dias.
Sem mencionar que Batman teve que chamar Asa Noturna, junto com os outros titãs do mesmo grupo que Mutano, para resolver essa questão particularmente incomum. Sem dúvida, ele sabia que a situação humilhante do Metamorfo Verde, para dizer o mínimo, o levaria a ser expulso dos Titãs. Mas foi o que veio depois daquela notícia que fez o Cavaleiro das Trevas querer refletir ainda mais sobre como as coisas tinham saído do controle para ele. Em nossa última matéria, publicada diretamente de Metrópolis, o novo chefe do que em breve será chamado de Whirlpool Inc. Uzumaki Mema concedeu uma entrevista coletiva detalhando seus planos para a empresa. Como vocês devem se lembrar dos eventos recentes, Lex Luthor era o antigo proprietário da LexCorp. Mas foi recentemente preso sob diversas acusações criminais em diversos níveis. Assim, a empresa foi rapidamente adquirida por um investidor secreto, conhecido por nós agora como Uzumaki Mema. O homem não apenas assumiu o controle da LexCorp, como também prometeu transformá-la rapidamente em uma empresa digna de respeito. Em uma entrevista coletiva hoje mais cedo, no entanto, quando Uzumaki Mema entrou em mais detalhes sobre seus planos para Whirlpool Inc., sua recente ação de trazer o que muitos chamaram de funcionários questionáveis para sua empresa. A TV mostrou Uzumaki Mema parado ali, com a imprensa à sua frente, fazendo perguntas e mais perguntas antes mesmo que o homem pudesse falar por si mesmo. Só depois que ele levantou a mão é que os repórteres pararam de falar e deixaram os fotógrafos tirarem fotos. Como sabem, quando me tornei chefe da LexCorp e a transformei na Whirlpool Inc., disse que mudaria as coisas para melhor. Para ajudar nesse sentido, pedi a uma certa doutora Pamela Isley que me auxiliasse a manter minha palavra, disse Uzumaki Mema à imprensa, agora chocada, e fez sinal para que Pamela Isley, também conhecida como era venenosa no submundo do crime, se apresenta-se surpreendentemente em um terno profissional. Senhor Uzumaki. Senhor Uzumaki. Lois Lane do Planeta Diário. Uma pergunta rápida. O senhor sabe muito bem que era venenosa na verdade, uma criminosa, certo? Procurada por vários crimes não só em Gotham, mas em outras cidades, por sua postura de ecoterrorismo contra empresas que atacou ao longo dos anos? Perguntou Lois Lane rapidamente, antes que qualquer um dos outros pudesse responder. Sim. Estou ciente dos crimes que Pamela Isley cometeu ao longo dos anos. No entanto, conversei com o prefeito de Metrópolis e de Gotham City sobre isso. Após muita conversa e deliberação com as autoridades de ambas as cidades, foi decidido que a doutora Isley ficaria em liberdade condicional por um período não revelado. Como a doutora Isley é botânica, química e geneticista especialista em plantas em geral, decidi colocá-la à frente de vários projetos ambientais aqui na Whirlpool Inc. Agora, antes que questionem minhas ações, saibam que esses projetos são projetados especificamente para combater a toxicidade do solo, o aumento da sujeira nos aterros sanitários e tornar os desertos vazios em todo o planeta aptos à vida, seja para humanos ou outros animais. Esses projetos são projetados para tornar o planeta saudável novamente, para que os seres humanos e outras formas de vida nele possam continuar a existir, disse Mema enquanto a imprensa fazia mais perguntas aleatórias em voz alta. Clark Kent. Planeta Diário. Não questiono sua decisão, Sr. Uzumaki, mas muitos suspeitarão que seus motivos para colocar a doutora Isley em uma posição tão importante em sua empresa se devem ao seu charme persuasivo. É sabido que ela tem os meios para manipular os homens por meio de esporos e pólens feitos pessoalmente por ela, usando as mesmas habilidades químicas que você mencionou antes, disse Clark Kent. Enquanto Mema assentia. Sim. Estou ciente dos eventos passados com a doutora Isley usando essas habilidades, como o senhor disse, Sr. Kent. No entanto, até recentemente, alguns dias atrás, nunca tive contato com a doutora Isley de forma alguma, e minhas conversas com os prefeitos de Gotham e Metrópolis ocorreram na época em que assumi oficialmente o controle da LexCorp para transformá-la na Whirlpool Inc. Portanto, ela não tinha como me manipular para lhe dar esse cargo. Eu a abordei com a oferta, respondeu Mema antes de permitir que Pamela se dirigisse à imprensa. O senhor
Uzumaki está realmente certo. Quando ele se aproximou de mim em meu pequeno esconderijo, onde eu estava para respeitosamente evitar as autoridades por causa do mandado de prisão, fiquei chocado com sua oferta. Naturalmente, fiquei preocupado que ele estivesse apenas me recrutando por meus talentos para ganhar dinheiro, e não para corresponder à sua crença de que o planeta como um todo precisava ser curado. Mas depois de ver as instalações avançadas aqui na Whirlpool Inc., posso dizer agora que o ecoterrorismo estará longe da minha mente. Mesmo agora, a Whirlpool Inc. estará pronta para apresentar relatórios à EPA sobre meu trabalho, meu progresso em cada projeto, e o Sr. Uzumaki informou a todos os principais poderes do governo sua disposição de assumir total responsabilidade por quaisquer ações que sejam consideradas ilegais. Ele deposita total confiança e fé em mim para colocar minhas habilidades para a melhoria do planeta em minhas mãos. Não tenho intenção de jamais trair sua confiança em relação à execução do meu trabalho de maneira profissional e, acima de tudo, legal, disse Pamela, rindo um pouco. Essa última parte. E os rumores de que você está ligada à Arlequina? Você sabe como ela reagiu à morte do Coringa? Perguntou outro repórter de outro jornal. Respeitosamente, encontrei Harley logo depois do massacre ocorrido no asilo Arkham e admito que ela ficou chateada no começo, disse Pamela, já que não iria mentir nem ser pega em uma mentira sobre o evento. No começo? Perguntou o repórter, confuso. Sim. Mas depois de algum tempo se acalmando após ouvir a notícia, Harley conseguiu se conformar com o ocorrido. O que ela decidiu fazer após essa notícia é desconhecido para mim, mas posso dizer com segurança que Harley só quer ficar sozinha agora e, com sorte, encontrará uma maneira de lidar com esse acontecimento, disse Pamela, enquanto muitos não tinham certeza se isso era algo bom ou ruim. Enquanto isso, quarto da Arlequina, sim. Sim. Me fode, garanhão. Me fode, Foxy. Gritou Harley, enquanto era pressionada contra o vidro da porta de tela que dava para a área externa da cobertura, com a bunda pressionada contra ela. Durante todo o tempo, Naruto a penetrava implacavelmente enquanto sua boca e mãos atacavam os seios de Harley. Ela o segurava com unhas e dentes, gemendo e gritando em seu ouvido, com as pernas firmemente envoltas em sua cintura. Tinha sido um começo de manhã incrível com Harley acordando nua ao lado de Naruto igualmente nu, e decidiu acordá-lo de uma maneira muito prazerosa. Assim que ela bebeu a grandeza líquida de seu eixo, a mulher enérgica logo se viu de costas com Naruto por cima, e começou a fuder com força na cama. Uma vez feito isso, Naruto saiu da cama com ela ainda presa a ele e pressionou Harley contra a porta de tela de vidro, com a frieza do vidro fazendo a mulher gemer com a sensação. Você é uma vagabunda tarada, Harley. Quantas vezes você gozou até agora e ainda quer mais de mim? Perguntou Naruto, sabendo que a mulher tinha muita resistência e uma demanda por sexo que claramente lhe dizia que suas necessidades passadas não haviam sido supridas por mais ninguém. Tempo de sobra, mas ainda não é o suficiente. Quero mais, declarou Harley, com Naruto sorrindo de orelha a orelha quando ela gozou forte e gozou dentro dela mais uma vez. Eu posso fazer isso, disse Naruto antes de colocar Harley de bruços na lateral da cama e tomar a mulher por trás. Harley não se cansava do seu pau grande e Naruto não se cansava dos gritos de prazer dela ao montar na mulher sexy por trás. De volta à coletiva de imprensa na Whirlpool Inc. Senhor Uzumaki, mais uma pergunta rápida. Considerando a sua decisão de contratar a doutora Isley por suas habilidades nas áreas mencionadas anteriormente, sua empresa contratará outros criminosos do passado? E se sim, quem o senhor tinha em mente? Perguntou Clark Kent, enquanto Mema apenas sorria para o homem, já que eram perguntas justas e honestas. Respeitosamente, Sr. Kent, minha resposta é sim. Sei que muitos de vocês estão preocupados com a possibilidade de minha empresa seguir adiante com tal política. Dada a natureza dos criminosos por aí, eles não são exatamente o que se chamaria de normais. Mas nem todos os criminosos, fugitivos ou presos, se tornaram o que são por vontade própria. Posso citar de cabeça várias pessoas que se tornaram criminosas simplesmente por não terem outra alternativa verdadeira.
É por isso que parte da pesquisa realizada pela minha empresa visa ajudar pessoas como eles que precisam de ajuda e usar a tecnologia médica que desenvolvemos para curar as cicatrizes mentais físicas que carregam consigo todos os dias, disse Mema, com muitos se surpreendendo com isso e percebendo que nem todos os criminosos eram criminosos porque queriam ser assim. Você poderia citar alguns desses indivíduos que você deseja ajudar ou tem em mente recrutar para sua empresa? Perguntou Lois Lane enquanto Mema assentia. Se isso tranquilizar as pessoas aqui, é claro. Vitor Fries é um homem que estou procurando para trabalhar com sua tecnologia de criocongelamento. Existem muitas doenças graves que ainda não foram curadas, e sem dúvida, não serão curadas por um bom tempo. Para ajudar a combater esse problema, pretendo pedir ao Sr. Fries que ajude a Whirlpool Inc. a criar um meio seguro de colocar essas pessoas em tubos criogênicos especiais, capazes de sustentar suas vidas até que uma cura seja encontrada, disse Mema, enquanto muitos ficaram surpresos ao ouvir isso, pois não esperavam que tal pessoa fosse contratada por ele. Quem se beneficiará deste serviço? E você cooperará com a Liga da Justiça para compartilhar essa tecnologia no futuro, caso eles peçam? Perguntou Lois, curiosa. Embora eu não tenha problemas em trabalhar com a Liga da Justiça, também prefiro trabalhar com eles nos meus termos. Ou seja, quando eu estiver pronto, terei prazer em negociar algum tipo de acordo comercial justo com eles. Mas não estou pronto agora. Tenho muito trabalho a fazer, assim como meus funcionários com seus muitos projetos. Obrigado pelo seu tempo aqui hoje, senhoras e senhores. Esta coletiva de imprensa acabou, disse Mema enquanto os repórteres tentavam lhe fazer mais perguntas e os fotógrafos tiravam mais fotos dele. Wayne Manor, no momento, Bruce Wayne desligou a TV e suspirou diante dessa última reviravolta. Não só estava escondido como Batman em sua própria cidade, como Mema era visto como um herói público em Metrópolis, usando sua empresa para ajudar aqueles que tinham certos problemas impostos a eles. No entanto, o fato de ele estar planejando empregar Vitor Fries apenas revelava a Bruce que Mema era, na verdade, um misterioso ninja que atacou Arkham e o mestre de Itachi. No mínimo, o misterioso mestre em questão havia dado a ordem a Mema para prosseguir com tal plano e fazer da Whirlpool Inc. o farol brilhante que todas as empresas deveriam aspirar a se tornar em Metrópolis. Mas qual era o objetivo? Por que empregar era venenosa? Mema tinha controle sobre a própria mente? Bruce não duvidaria que Pamela manipulasse o homem até certo ponto para conseguir o que queria em termos de acesso à tecnologia altamente avançada para planejar algum esquema que tornasse as plantas a forma de vida dominante no planeta. Normalmente, Batman investigaria esse problema, visto que envolvia vários criminosos de sua cidade, mas o fato era que o risco de ir até lá representava um risco ainda maior para Alfred, o comissário Gordon ou até mesmo para Bárbara Gordon, também conhecida como Batgirl. Sem mencionar que os ninjas que ele havia enfurecido poderiam ter como alvo Asa Noturna, Robin e qualquer outra pessoa associada ao Cavaleiro das Trevas, senão Bruce Wayne em geral. Então, com quem ele poderia contar para espionar ou se infiltrar na Whirlpool Inc. sem que nenhuma tentativa fosse rastreada até ele, de modo que nenhuma pessoa próxima a ele pudesse ser prejudicada no processo. Surpreendentemente, a lista em sua cabeça era muito curta, já que Batman conhecia, ou lia, sobre todos os heróis do planeta, assim como todos faziam sobre ele. O mesmo poderia ser dito de Bruce Wayne, e qualquer um que fosse questionado se perguntaria o porquê, com o risco de o plano de espionagem ser revelado. E se Mema fosse o assassino ninja que atacou Arkham e massacrou muitos dos detentos de lá? O homem deixou claro, por meio de suas ações passadas e recentes, que não hesitaria em acabar com vidas com uma ordem ou um movimento de seus próprios pulsos, em termos de cometer o ato ele mesmo. Infelizmente, a única coisa que Batman ou Bruce Wayne puderam fazer foi manter-se discretos em Gotham City até que chegasse o momento em que as coisas se acalmassem. Metrópolis, algum tempo depois, a Supergirl estava voando em sua patrulha habitual. A mesma de sempre. Mas a jovem que rondava para garantir a segurança da população da cidade não se sentia assim. Seus sonhos eróticos estavam, na falta de palavras melhores, piorando.
Ela sonhara com diferentes lugares onde o estranho homem de longos cabelos loiros, olhos multicoloridos e físico incrível fazia sexo com ela. Isso estava deixando Cara praticamente louca, já que os sonhos a faziam acordar constantemente em suor e fluidos femininos. Cara não conseguia nem contar quantas vezes teve que trocar os lençóis quase todas as manhãs ou explicar às amigas por que estava com o rosto tão vermelho o tempo todo. É claro que elas a provocavam, dizendo que ela conheceu um garoto e saiu com ele. Uma delas até perguntou até onde ela tinha chegado, e o rubor crescente fez com que algumas delas pensassem que estava perto de ir até o fim com o tal garoto. É claro que Cara negou, dizendo que seu primo Clark mataria tal pessoa se descobrisse, e sabia que suas amigas sabiam que Clark Kent era um primo muito protetor quando se tratava de garotos interessados nela. Ele era como um irmão mais velho protetor que lançava um olhar imponente para um garoto, com a ameaça iminente de destruição caso ele machucasse sua doce e inocente prima. Foi por isso que eles finalmente acreditaram quando ela disse que não tinha namorado e que não tinha ido até o fim com o tal namorado, se é que ele existia. O que ele não existia. Mas ela não fazia ideia de por que se sentia assim com aqueles malditos sonhos. Cara quase desejou que os sonhos se transformassem em pesadelos violentos novamente. Pelo menos aqueles eram um pouco mais toleráveis. Quase. Este local específico que ela patrulhava despertou seu interesse porque uma das áreas em que se via nesses sonhos era próxima. Na verdade, Cara suspeitava que era ali que seu eu dos sonhos residia, devido à proximidade das coberturas. Sem mencionar que a maioria dos seus sonhos envolvia fazer isso em uma espécie de quarto de cobertura. Aliás, Cara tinha a nítida sensação de que encontraria respostas para isso em breve. Então, quando ela chegou a uma das várias coberturas naquela parte de Metrópolis, o rosto da kryptoniana se inflamou novamente, enquanto sua superaudição captava os sons de atividade sexual acontecendo nas proximidades. Normalmente, Cara os bloquearia usando o treinamento que Clark lhe ensinara para controlar os poderes que cercam os 5 sentidos principais, mas, por algum motivo, a ideia de ouvir aquele ato extremamente apaixonado acontecendo fez com que a mulher quisesse se aproximar. E ela fez isso. Voando para mais perto da cobertura em questão, Cara se concentrou no local onde sons do ato sexual estavam ocorrendo e usou os olhos para enxergar o interior do prédio. Claro, tecnicamente, era considerado espionagem, mas Cara sentiu que precisava ser feito por razões de segurança, apenas para garantir que não fosse algo completamente diferente. Uma abordagem do tipo melhor prevenir do que remediar para impedir que qualquer crime em potencial fosse cometido, em vez do que ela estava vendo agora com seus próprios olhos. E o que Cara estava vendo agora? Ela estava vendo Tamara de pele alaranjada e cabelos ruivos conhecido como Starfire deitado de costas, em uma mesa de centro de tamanho decente, com as pernas abertas, e o mesmo homem dos sonhos se enfiando nela. Mas, surpreendentemente, o que realmente chamou a atenção de Cara foi a mulher loira nua com eles. Uma mulher que, além de ter cabelos mais curtos, parecia quase exatamente com Cara, embora um pouco mais velha em termos de idade, e gritava de prazer devido à boca de Starfire em suas partes baixas. Quem era essa mulher? Quem era o homem estranho? Por que Starfire estava ali? A mulher Tamara não deveria estar em uma ilha em algum lugar, exilada, até que sua libido se acalmasse. E por que ela não conseguia parar de desviar o olhar, sabendo que continuar olhando era errado? Antes que Cara pudesse entender o que fazer em seguida, dada sua incerteza e os seus próprios desejos ao assistir ao trio em ação que agora se erguia, a armadilha foi acionada. O homem loiro, de alguma forma, disparou várias correntes etéreas de suas costas, para fora das portas abertas da varanda, que Cara só agora percebeu que estavam abertas desde o início, e as enrolou em volta do corpo de Supergirl, com uma delas envolvendo sua boca para evitar um grito. Com um puxão forte, Cara se viu levada para a cobertura antes de ser eletrocutada quase impiedosamente por um raio que viajou do corpo do homem loiro através das correntes até ela. Pouco antes de a Supergirl desmaiar, ela ainda conseguia ver e ouvir os três se pegando sem se importar com nada. Ela não entendia como aqueles três conseguiam continuar daquele jeito depois que Cara tinha sido arrastada para dentro do quarto e eletrocutada daquela forma.
Como ele estava machucando-a daquele jeito? Algum tipo de magia? Se tivesse permanecido consciente alguns segundos depois, Cara teria ouvido a risada travessa de uma loira louca esfregando as mãos e visto uma certa feiticeira a poucos metros de distância. Teria sido uma visão bastante intimidadora. Se não fosse pelo fato de as duas mulheres também estarem nuas, pingando suor, entre outras coisas, e agora de olho na Supergirl como seu novo brinquedo favorito. Na verdade, foi ainda mais surpreendente que sons contínuos causados pelo trio não tenham acordado Supergirl logo após ela ficar inconsciente. Penthouse quarto do Naruto algum tempo depois, Cara sentiu-se muito desconfortável ao acordar. A princípio, tentou se lembrar do que a levará àquela situação. Só quando abriu completamente os olhos e a visão à sua frente a atingiu como um soco no rosto, dada por Solomon Grundy. A lembrança de encontrar o homem loiro, estelar, e uma versão um pouco mais velha e desenvolvida de si mesma, envolvida em atividades sexuais, encontrada principalmente em filmes pornográficos. Não ajudou em nada o fato de ela estar vendo outro ato sexual na sua frente naquele momento. Você acordou. Que bom! Eu realmente esperava que o raio que te dei antes não tivesse sido tão forte. Sei por experiência própria que Galatia aguenta esse tipo de castigo, mas você é um pouco mais jovem, então é difícil avaliar corretamente o resultado, disse Naruto sentado na beira da cama enquanto a mulher entre suas pernas movia a cabeça para cima e para baixo em seu pênis. O quê? O que aconteceu? Como você me acorrentou? Por que não consigo me mexer? Por que está fazendo isso na minha frente? Perguntou o cara, com o rosto corando ao ver a atividade sexual, enquanto seus braços estavam envoltos em energia mágica. A luta de Cara revelou que ela também estava pendurada no alto da parede, naquele ângulo específico, de onde precisava encará-lo de cima. E por que estava ventando naquele quarto e por que sua bunda estava doendo? Para responder a sua pergunta na ordem, você estava me espionando fazendo homenagem a Trois com duas alienígenas gostosas. Algo que todo homem sonha em fazer desde que olhou para as estrelas pela primeira vez. Parece piegas e cafona. Eu sei. Mas é verdade. Pergunte a qualquer homem que queira ir para o espaço e leia sua mente. Ela dirá: quero ir para o espaço para ter uma bucetinha alienígena gostosa e sexy. Enquanto eles te dão uma resposta idiota. Segundo, as correntes são uma habilidade de família que posso usar em batalha, ou quando estou com vontade de sexo pervertido com uma das minhas garotas. Terceiro, você não pode se mover porque a tal aqui, que está me chupando como uma profissional, usou sua magia para te prender, então sua força é totalmente inútil. Eu também adicionei minhas próprias medidas de segurança para garantir que seus outros poderes não funcionem até que eu diga o contrário. E, finalmente, estou fazendo isso com você, Supergirl, para te deixar tão incrivelmente excitada que o desejo do seu corpo de estar com um homem como eu anule seus outros sentidos, respondeu Naruto. Divertido ao ver a situação atual de Cara e se perguntou quando ela iria perceber por que certas partes do seu corpo se sentiam assim. Deixe que a Harley torne as coisas divertidas e interessantes para ele. Aquela mulher sabia como apimentar sua vida sexual. Na verdade, era uma pena que Mercy e Pamela não estivessem aqui para ajudá-lo a aproveitar isso. Mas, infelizmente, as duas tinham que trabalhar na Whirlpool Inc. Com seu clone, então chegariam tarde em casa. Bem, Pamela chegaria tarde, já que Mercy infelizmente teve que ficar em casa para evitar que os repórteres curiosos que farejavam sua empresa desconfiassem. O mesmo com Pamela em relação aos pontos residenciais, já que a mídia estava apenas esperando com ansiedade babando que ela estragasse um pouco para relatar ao mundo. Então, ele comprou e pagou algo próximo à empresa para que ela não tivesse o problema de viajar para longe enquanto lidava com suas merdas. É claro que seu clone das sombras compensaria as duas mulheres com sexo discreto, mas incrivelmente quente, no escritório. Mais combustível para o paraíso Isha Isha, Double Hot Office Ladies The Super Edition. Infelizmente, nem todos os repórteres iriam mirar em Pamela só para conseguir alguma coisa sobre a empresa transformada. Lois Lane havia sido avistada e flagrada bisbilhotando pela segurança muito mais eficiente que ele contratou.
Lex, sempre contratou guardas de segunda categoria para manter seus lucros altos e seus custos baixos, com o resultado final sendo que se paga. O que era principalmente incompetência misturada com lealdade cega por parte dos homens que ele contratou. Eles errariam ao lidar com alguém como, digamos, o Superman, mas manteriam a boca fechada quando a polícia os questionasse sobre as ações de Luthor e usariam a carta do "não vi nada". Mas não Naruto, ou pelo menos seu clone das sombras sob o nome de Uzumaki Mema. A cópia do homem contratou ex-militares, mas passou por um processo de triagem extremamente rigoroso, onde seus seguranças não apenas dariam ordens, mas também obedeceriam a ordens quando comandadas por alguém mais alto na cadeia de comando, sem se tornarem psicopatas por gatilho rápido. E, ao contrário de Lex, que era cruel com todos à vista, incluindo a repórter intrometida em qualquer confronto, o clone das sombras de Naruto veio vê-la pessoalmente para uma breve, porém educada conversa sobre como tais coisas eram, na falta de uma palavra melhor, problemáticas. Mema ordenou que Lois fosse gentilmente retirada das dependências da empresa e alertou a repórter Sabujo que, se ela tentasse algo assim novamente, haveria acusações criminais contra ela. Múltiplas acusações, na verdade, e um processo enorme contra o Planeta Diário por contratar tal mulher. Naruto pessoalmente não queria fazer isso, já que o próprio homem, e seu clone das sombras, gostavam do papel. Daí o firme aviso a Lois para pensar duas vezes, ou ela se veria em uma grande enrascada indesejada com o jornal no qual ela amava trabalhar, pagando preço a longo prazo. Franzindo a testa com uma sensação de fúria, Cara tentou usar sua visão de calor, mas ficou surpresa ao descobrir que não funcionava. Lutando para voar e aliviar aquela estranha sensação desconfortável, ela descobriu que essa habilidade também havia desaparecido, e a tentativa só piorou a dor. Não ajudou o fato de Cara ainda sentir o frio em sua pele, e foi só depois de olhar para sua forma que a super-heroína soltou um pequeno grito. Seu traje de super-heroína, composto pela camisa branca com o símbolo S, a capa que a acompanhava e a saia curta azul, estava faltando. Para aumentar ainda mais o constrangimento, Cara percebeu que seu sutiã também estava faltando e descobriu que o motivo do seu desconforto em se pendurar ali era sua calcinha branca estar esticada. Alguém, Harley, havia dado a Supergirl uma cueca enorme, com o cós da roupa íntima preso em um gancho preso à parede, reforçado com Fuinjutsu por Naruto, enquanto alguém, novamente, Harley, colocava prendedores de mamilo magicamente atados em seus seios. Ah, não seja tão dramática. Estelar e Galatia gostaram do que você está passando agora, comentou Tala enquanto lambia a cabeça do pênis de Naruto. Quando eu sair daqui, eu vou! Exclamou Supergirl com raiva enquanto tentava lutar contra a excitação que seu corpo estava lentamente sentindo, para o crescente horror da mulher. Para fazer o quê? Para fazer o quê com que roupa? Você vai lutar comigo usando calcinhas rasgadas e esticadas? Vai lutar comigo pelado? Eu nunca fiz isso antes com as meninas, mas vou tentar se você curte esse tipo de coisa. Perguntou Naruto em tom provocador enquanto Karakorave se debatia um pouco, mas isso só piorava a situação. Ela deve estar interessada, já que acho a ideia atraente. Além disso, posso ver que ela está ficando excitada aos poucos lá no sul, comentou Galatia, entrando nua no quarto com Harley, que também estava nu, mas empunhando uma raquete de aparência perversa. Cheia de magia. Cala a boca! Não estou gostando disso. E quem é você? Por que se parece comigo até certo ponto? Perguntou o cara enquanto Galatia ria da falta de noção da mulher amarrada. Não é óbvio. Eu sou você. Ou melhor, sou um clone seu, para ser mais preciso. Aprimorado até a perfeição física máxima em termos de desempenho. É assim que você será em um futuro próximo. Com ciúmes, comentou Galatia, com cara parecendo tão chocada que não ouviu Naruto gemer antes de gozar na boca de Tala. Um clone? Mas, como? Quem faria isso comigo? Perguntou o cara enquanto Galatia caminhava até Naruto, que lentamente removeu a boca de Tala de seu membro, e suspirou alegremente quando Galatia sentou-se em posição de caujira invertida sobre sua ereção, de modo que os dois ficaram olhando para a super-heroína amarrada. Isso não é importante agora.
Os responsáveis já foram tratados e a organização que apoiou o processo está em suporte de vida, com a minha mão no plugue. Eles não são mais da sua conta, disse Naruto enquanto suas mãos estavam nos seios de Galatia, dando-lhes a atenção que a mulher sentia que mereciam. O Naruto está certo, Supergirl. Sua única preocupação agora é descobrir quanto tempo vai levar para desmaiar depois de todos os orgasmos que você vai ter em breve, comentou Harley com um sorriso louco no rosto e o remo na mão. Pronta para balançar. Ei! Eu não sou assim, protestou Supergirl enquanto olhava nervosamente para o remo e via que ele estava impregnado de energia mágica. O que significava que atingia onde Kara suspeitava que atingiria se Harley usasse o remo. Doeria muito. Tem certeza? Quantas vezes você acordou depois de se tocar após um dos seus sonhos safados? Quantas vezes você teve que trocar os lençóis? Você deve lavar muita roupa. Aposto até que você já dormiu pelado porque trocava muitas calcinhas todos os dias, comentou Galatia enquanto se movia lentamente para cima e para baixo no pau de Naruto, enquanto a Supergirl tentava, e falhava, não parecer nem um pouco interessada no ato em si. Também não ajudou o fato de Kara só conseguir olhar na direção deles, dado o ângulo em que estava pendurada e a posição claramente desconfortável em que ela estava naquele momento. Isso não é da sua conta, exclamou Supergirl, mas gritou de dor quando Harley agarrou sua perna e puxou com força. Calma, super vadia. Não precisa negar a verdade, comentou Harley antes de soltar a perna. Não me chame assim, exigiu Kara enquanto Harley dava um sorriso louco. Ou o quê? Vou te chamar do que eu quiser. Você deveria se considerar sortuda por eu ainda não ter posto as mãos no seu corpo maravilhoso. E com essa coisa incrível aqui nas minhas mãos, eu poderia te fazer admitir o quão safada você é em 5 minutos. Disse Harley com a raquete na mão e batendo na mão livre enquanto piscava para Kara. Isso só fez Supergirl corar ainda mais e tremer com o que provavelmente aconteceria em breve. Eu não sou assim. Protestou Kara enquanto todos ao redor dela sorriam ou riam. Você diz isso agora, mas espere até ver o que Naruto pode fazer com um corpo como o meu, disse Galatia, sabendo que, com a ligação mental deles e a proximidade deles, isso só faria os sentimentos projetados em Kara se tornarem ainda mais fortes. Prefiro ficar cega, exclamou Kara enquanto Galatia ria e gemia enquanto se balançava contra Naruto com o pau dele enfiado em sua boceta. Veremos, comentou Galatia enquanto sorria para Supergirl e sabia que a outra mulher não iria desviar o olhar tão cedo. Afinal, ela era ela em certo sentido. Gotham City Asilo Arkham, você é um ninja negociante, disse a voz grave de Harvey Dent, também conhecido como Duas Caras, com sua moeda na mão e jogando-a no ar. Não é um acordo difícil, senhor. Dent. Peço desculpas pela pausa, pois normalmente eu chamaria as pessoas por apelidos condizentes com a aparência, mas meu mestre me ordenou que não fizesse isso com você, pois qualquer apelido que eu der certamente o deixará muito irritado. Ele não quer que eu o incomode enquanto falo de maneira civilizada, respondeu Sai, já que havia desativado todos os alarmes, nocauteado, sem mortes desta vez, os seguranças e com seu sorriso falso. Feito os outros detentos ficarem de boca fechada, já que era ainda mais assustador do que o do Coringa quando ele estava vivo. Pelo menos havia emoção no rosto daquele psicopata. Aquele homem de pele pálida e sorriso falso para um ninja os deixava nervosos pelo simples fato de o sorriso ser vazio, e eram esses tipos de pessoas que eram realmente os piores psicopatas de todos. Pois, quando faziam algo horrível, não sentiam nada antes, durante ou depois de fazer. Entendo. Então seu mestre quer que eu fique inteiro de novo. Que eu seja Harvey Dent em vez de Duas Caras. E em troca, eu tenho uma ficha limpa enquanto estiver sob seu comando na equipe jurídica da empresa dele. É isso mesmo? Perguntou Harvey, enquanto Sai assentiu. Sim. Não só isso, mas com esta nova segunda chance na vida, meu mestre sabe que você poderá finalmente se casar com a mulher que ama. Grace Lamont, se ouvi bem, respondeu Sai enquanto Harvey pegava sua moeda e a apertava com força na mão ao ouvir a menção de sua ex-noiva, Grace. Não diga o nome dela, ninja.
Não vou te dizer uma segunda vez, ameaçou Harvey enquanto Sai apenas assentiu. Claro. Peço desculpas. Mas achei necessário fornecer mais incentivo para que vocês dois concordassem com isso. Pelo que minha mestra descobriu, ela ainda te ama muito e quer que você se sinta completo novamente. Como eu disse, esta pode ser sua segunda chance não apenas de se tornar completo, mas também de estar com a mulher que você ama. Só um tolo recusaria isso, e Harvey Dent Duas Caras também rejeitariam esta oportunidade, porque nenhum de vocês é tolo, respondeu Sai, com Harvey estreitando os olhos para o seu único lado bom. Você já demonstrou seu ponto. Ou melhor, 2 pontos. Dito isso, vamos jogar a moeda. O destino do meu futuro dependerá do que sempre foi o grande equalizador. Sorte. Imparcial. Incorruptível. Justo. Cara. Eu aceito a oferta. Coroa? Eu saio daqui e torço seu pescoço até que ele se quebre como uma galinha, disse Harvey antes de jogar a moeda para o alto, observando Sai através da janela de vidro de sua cela, enquanto o ninja de pele clara continuava sorrindo para ele sem medo. Quando a moeda caiu na mão de Harvey, ele a apertou com força, como um torno, sentindo as bordas irregulares da moeda sangrarem, e não apenas por causa da firmeza com que a segurava. Fez isso deliberadamente para se lembrar daquele momento. Um momento em que escolheu ser curado ou ser para sempre aquele homem mentalmente destruído. Uma chance de felicidade e redenção? Ou a vida de caos e destruição com apenas a moeda o mantendo sob controle ao tomar qualquer decisão importante em sua vida? Colocando nas costas da mão livre, Harvey, pela primeira vez na vida, hesitou, querendo olhar para qual lado da moeda seria mostrado. Ousaria olhar? Ousaria olhar para o tomador de decisão final e aceitar o resultado? Fechando os olhos para preparar os dois lados de suas duas personalidades, o homem os abriu segundos depois e ergueu a mão para revelar o lado da moeda que, em última análise, decidiria seu destino. Informarei meu mestre sobre sua decisão. Adeus, senhor Dentendente. Foi um prazer falar com o senhor. Meu mestre também desejava que eu lhe entregasse este item caso tal momento acontecesse, disse Sai antes de colocar cuidadosamente uma fotografia ligeiramente enrolada no orifício de ventilação do vidro, curvar-se e deixá-la nas sombras. Tirando a foto ligeiramente enrolada do buraco de ventilação, Harvey Dent, pela primeira vez em muito tempo, deixou cair sua moeda, e não se importou com o que aconteceu. Pois a foto que Sai havia deixado era de uma bela mulher que Harvey conhecia muito bem, e ele gentilmente segurou a foto com as duas mãos enquanto lutava contra as lágrimas que ambas as personalidades desejavam derramar. Grace. Um dia pedirei seu perdão. Eu nos adiei por muito tempo. Chega. Eu ficarei completo. Eu nos completarei, disse Harvey enquanto guardava a foto no bolso do terno antes de pegar a moeda descartada e, pela primeira vez, o impulso de jogá-la não estava lá. Fora de Arkham, Sai sorriu enquanto se virava para olhar as sombras. Sentiu a figura que o esperava ali logo após deixar Arkham. Não era o Batman. O Cavaleiro das Trevas jamais teria se aproximado dele daquela forma, a menos que fosse para capturá-lo para um futuro interrogatório. Batgirl estava fora, pois havia convenientemente deixado a cidade para outra em uma missão ultra-secreta da qual só Batman sabia. Asa Noturna ainda estava com os Titãs, e sem dúvida, em uma apaixonada sessão de amor com Ravena. Robin não ousaria se aproximar, já que era muito jovem, e Batman jamais deixaria aquele ser se aproximar, a menos que estivesse sob rédea curta depois que o pássaro anterior tivesse saído sozinho. Você pode sair agora. Eu não vou te matar a menos que você queira me matar primeiro, disse Sai enquanto a figura das sombras saía para revelar uma linda mulher em um traje preto e justo que não fazia nada para esconder seu belo corpo, com longos e sedosos cabelos castanhos cobrindo boa parte de seu rosto. Você é um bom ninja. Meus homens poderiam aprender algo com você, disse a mulher enquanto Sai continuava sorrindo falsamente. Obrigado pelo seu gentil elogio, mulher misteriosa, mas infelizmente não acho que seus homens suportariam o treinamento cruel pelo qual passei.
Os efeitos colaterais disso têm consequências a longo prazo, problemas mentais, disse Sai, enquanto a mulher franzia a testa levemente. Eu sou Thalia Al Ghul. Desejo falar com você em nome do meu pai, disse Thalia enquanto via Sai assentir. Conheço seu pai, assim como o mestre a quem sirvo. No entanto, meu mestre também questiona respeitosamente seus métodos de como alcançá-los. Ao mesmo tempo, ele não deseja causar repercussões na organização que seu pai lidera, respondeu Sai, afirmando basicamente que ele e Naruto desejavam permanecer neutros em relação a Ra's al Ghul por enquanto. Eu já imaginava. Mas meu pai me ordenou que chegasse até seu mestre, pelo que vi com seu outro camarada, vocês dois respondem a ele, e isso me basta, disse Thalia, enquanto o sorriso de Sai aumentava. Então Itachi estava certo em sentir que alguém o observava. O fato de você não ter falado com ele antes mostra que você não tinha certeza de como, comentou Sai, já que Naruto havia sido informado pelo fantasma de Itachi que ele havia sentido que alguém o observava recentemente das sombras, mas não era o Batman. Naquela época, seu camarada estava recebendo muita atenção tanto do Batman quanto da polícia de Gotham pelo que fez antes. Achei que abordar outro subordinado, que não fosse tão ativo quanto ele, seria uma maneira muito melhor de abordar as coisas, disse Thalia, enquanto Sai assentiu. Você escolheu sabiamente, mulher misteriosa. Agora, o que deseja discutir? Tenho muito a fazer e meu mestre me impôs um prazo bem curto para completar as várias missões que me foram atribuídas aqui nesta cidade, respondeu Sai, enquanto Thalia respirava fundo, mas de forma controlada. Meu pai precisa da sua ajuda. Ou melhor, da ajuda do seu mestre para derrotar o Batman de forma mais permanente, respondeu Thalia com um tom de voz que dizia que não gostava da ideia de seu amado ser morto. E por derrubado permanentemente, você quer dizer morto, disse Sai sem rodeios, enquanto Thalia assentiu. Sim, mas convenci meu pai de que tal opção deveria ser considerada um último recurso por enquanto, embora não tenha sido fácil. Meu pai respeita profundamente o Batman e eu tenho meus próprios motivos para não querer vê-lo morto. Acredito que tal ato só vai magoar meu pai em algum momento, a longo prazo, com arrependimentos em sua longa vida, e criar algum tipo de ressentimento em mim. O que proponho agora é alterar o objetivo que meu pai me deu de remover o Batman do tabuleiro, respondeu Thalia, com Sai assentindo em compreensão. Você quer que ele viva, mas não que seja uma ameaça ao seu pai, ou à organização dele ao mesmo tempo. Eu entendo. Você ama o homem sombrio e taciturno, disse Sai enquanto Thalia estreitava os olhos para ele por ser tão facilmente visto e pelo leve insulto ao seu amado. Sim. Eu o amo. Ele é tudo o que eu quero em um homem. Forte, inteligente, destemido e um guerreiro astuto no calor da batalha. Ele teria sido o herdeiro perfeito para o império do meu pai se não fosse por uma falha simples, porém poderosa, respondeu Thalia enquanto Sai assentiu. Sim. Eu sei. Ele se recusa a matar seus inimigos, e em vez disso, dá uma segunda chance àqueles indignos de misericórdia. Uma falha bastante perceptível quando se sabe ver as coisas da perspectiva das sombras. E, no entanto, sinto que há mais por trás dessa situação. Só o seu amor não é suficiente para alterar repentinamente a ordem que seu rigoroso pai lhe deu para matar o Batman, respondeu Sai, com os olhos de Thalia se arregalando em choque antes que ela hesitasse no que queria dizer a ele. Há alguns anos, meu amado e eu passamos um tempo juntos. Éramos apaixonados um pelo outro. Fizemos amor. Ou pelo menos gosto de pensar que fizemos. O resultado final da nossa noite juntos trouxe algo maravilhoso muitos meses depois. Mas, temendo a reação dele, não contei a ele e, como tal, passei meu tempo protegendo essa coisa maravilhosa à minha maneira. Mas agora... Não sou o suficiente, respondeu Thalia, com Sai inclinando levemente a cabeça. Entendo. Você precisa que ele dedique o resto do tempo ao seu filho, comentou Sai antes de se mover rapidamente para desviar da saraivada de balas que Thalia disparava de sua pistola com silenciador, agora desembainhada. Não fale essas coisas tão alto novamente.
Há ouvidos por toda parte nas sombras e muitos deles não são leais a mim, disse Thalia, que havia escondido a existência do filho do pai por algum tempo. Mas ele estava ficando desconfiado ultimamente, indagando sobre seus movimentos anteriores. O que ela estava fazendo? Para onde ela tinha ido? Algo estranho no que ela comprou? Era apenas uma questão de tempo até que ele descobrisse seu neto e buscasse reivindicá-lo para se tornar seu novo herdeiro por sangue e fé. Embora Thalia se sentisse honrada até certo ponto se isso acontecesse, ela também via o horror por trás disso ao ver o menino inocente que ela trouxera gritando ao mundo ser transformado em um indivíduo tão implacável quanto mais velho. Ver a inocência de seu filho ser morta e substituída por uma versão mais jovem de seu pai assumindo o controle da Liga dos Assassinos junto com a Sociedade das Sombras. Ela não queria isso para o filho. Queria que ele fosse feliz, saudável e livre de uma vida manchada com o sangue de inúmeras vidas. Vidas inocentes. Como a do filho. Ah, ela havia treinado para lutar, é claro. Se Thalia não soubesse e seu pai descobrisse sobre ele antes, seu pai teria matado a criança, considerando-a fraca demais para ser filho de seu filho. Nem mesmo o simples fato de a criança ser de Bruce Wayne teria impedido Ra's al Ghul de tirar a vida do neto. Na verdade, ele mesmo teria feito o ato se a criança fosse fraca, não apenas para vingar a honra de sua própria linhagem, mas a linhagem do próprio Bruce Wayne, de alguma forma distorcida, por respeito. Entendido. Mas por que veio até mim? Por que não fala com o Batman sobre isso? Questionou Sai enquanto Thalia desviava o olhar. Por que não mantive contato com ele desde a noite da concepção do nosso filho e temia o que ele pensaria de mim se eu lhe contasse de repente? Meu amado poderia ver isso como uma armadilha para prendê-lo ao serviço do meu pai. Ele também poderia rejeitar a criança e negá-la para evitar que tal influência fosse usada por meu pai no futuro. Há também a questão de meus movimentos serem monitorados com mais cuidado. Pelo menos assim, posso enviar uma mensagem a ele, e você pode garantir que ele considere deixar a vida de Batman, mesmo que apenas por um tempo para ser pai do nosso filho, disse Thalia quase num sussurro. Terei que falar com meu mestre sobre essa informação. Não posso garantir que conseguiremos derrotar o Batman usando sua progênie oculta. Presumo que você saiba disso, disse Sai enquanto Thalia sentiu antes de jogar uma foto nele, que ele pegou com facilidade. Apenas passe a mensagem para ele por mim. Dada a situação dele com a polícia, acho que é hora do Cavaleiro das Trevas se refugiar na escuridão por enquanto e tentar ser um pai para o filho, respondeu Thalia antes de se recolher às sombras. Sai esperou até saber que ela tinha ido embora antes de olhar para a foto que ela jogou nele e ver que era uma foto de Talia al Ghul sentada quase majestosamente em uma cadeira com uma criança escura e de cabelos curtos sentada em seu colo, como um menino bem educado deveria ser. Ambos sorriam alegremente para a câmera e Sai podia ver que os sorrisos eram genuínos. Você nem pensaria que esta bela mulher era realmente uma assassina internacional ao vê-la na foto. Gostosa e sexy. Sim. Sem dúvida. Mas uma criminosa notória e servindo a duas organizações igualmente notórias? Nunca! Embora estivesse claro que a criança era de fato inocente, não muito diferente do que o próprio Bruce Wayne poderia ter tido há muito tempo. Antes que seus próprios pais encontrassem o fim e a escuridão o destruísse. Guardando a imagem, Sai obteria permissão para realizar a missão paralela que lhe fora dada por Talia al Ghul. Mas, primeiro, ele tinha que encontrar uma massa de argila notória que mudava de forma naquela cidade gigantesca e oferecer ao homem a chance de ser curado. A torre de vigia. No momento, Batman sentou-se com os membros fundadores da Liga da Justiça. Alguns estavam prontos para ir ao casamento em Almerak e queriam acabar logo com aquilo. Aliás, a lança extra-grande estava pronta para levar todos os que iriam ao casamento em Almerak logo após o término da reunião. O Flash havia colocado as coisas de todos no transporte com antecedência para que não precisassem fazer isso depois que tudo acabasse. A única dos membros fundadores que não estava ali era Diana, e isso só porque ela já estava em Almerak para, quem sabe, aprender mais sobre a cultura local. Batman só podia esperar que ela e Grande Barda pudessem se dar bem com a Rainha Máxima sem causar algum tipo de guerra.
Em frente a eles estavam os titãs de Jump City, e nenhum deles parecia nem um pouco feliz por estar ali. É claro que ninguém naquela sala queria estar ali, então o sentimento era mútuo para todos, por diferentes motivos. Embora a única pessoa que realmente não queria estar ali fosse a própria fonte da reunião. Mutano. Você sabe o quão prejudicial é sua situação agora? Perguntou o Batman com seu olhar voltado para o metamorfo de pele verde. Se sim. Eu meio que gosto do Sr. Batman, senhor, sussurrou Mutano enquanto olhava para baixo e ouvia Batman rosnar para ele. Não, você não sabe. Suas ações perversas, sendo expostas dessa forma, prejudicaram a reputação dos Titãs e da Liga da Justiça até certo ponto. As pessoas agora questionam se outros heróis como seus camaradas em Jump City, os dos Titãs da Costa Leste em Steel City, e até mesmo a Liga da Justiça, têm algum tipo de perversão? Você, sozinho, manchou a reputação dessas organizações, disse Batman com raiva, com um nível de raiva maior do que o normal. Claro que isso não era nada comum para alguém como ele. Mas não foi minha culpa. Na verdade, não. A Terra disse que queria fazer umas coisas e uma coisa levou a outra antes de ficar realmente bizarro. Eu não consegui nem protestar. Ela me engasgou rapidamente e eu não consegui dizer nada. Eu não consegui nem me transformar em nenhum animal conhecido para escapar das cordas. Protestou Mutano enquanto Raven o encarava com raiva por sequer mencionar a Terra. Claro que a carta que a loira deixou para trás ajudou a explicar certas coisas, mas Raven ainda precisava de tempo para se curar das feridas emocionais que Terra havia causado sem saber. Asa Noturna, secretamente, agarrou a mão de Raven para lhe dar um aperto tranquilizador e acalmou a feiticeira, mas o guerreiro sabia que sua namorada iria querer precisar de muita atenção mais tarde. Não importa. Você nem deveria tê-la colocado lá, para começo de conversa. Ela não tem poderes, e portanto, não era considerada uma titã. Você foi responsável, assim como os outros membros da sua equipe, por permitir isso. Batman quase gritou enquanto Mutano soltou um yep. E se transformou em um rato antes de se esconder atrás do ciborgue. Ei! Não se esconda atrás de mim, protestou o ciborgue, pois não queria se tornar alvo dos membros fundadores da Liga da Justiça. O fato é que, Mutano, suas ações com essa mulher terra são intoleráveis em todos os sentidos da palavra. Você não só permitiu que essa mulher fizesse tais coisas com você, como também zombou de tudo que defendemos. E se Terra fosse uma assassina secreta e estivesse usando você? Sua equipe poderia ter sido morta em uma única noite e nós ficaríamos lutando para descobrir o porquê, comentou John enquanto Batman concordava plenamente. Desculpa. Tudo bem. O que mais você quer de mim? Choramingou Mutano como uma criança sendo repreendida por fazer algo errado e que não gosta de ser repreendida. O que queremos? O que queremos, Mutano, é que você saia dos Titãs imediatamente. Queremos que você saia de qualquer organização de super-heróis em geral. Você está na lista negra, impedido de se associar a nós, aos Titãs, a qualquer grupo de super-heróis que surja no futuro e a qualquer super-herói em geral. A partir de agora, você não pode se juntar a nenhum grupo, não pode criar um grupo e não poderá ajudar nenhum grupo no futuro até que sejamos avisados em contrário, disse Superman neste momento. Sabendo que eles teriam que punir duramente Mutano por suas ações. Mas o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Eu não tenho nada. Nem dinheiro. Nem comida. Nem lugar para ficar. Protestou Mutano ao ver os membros fundadores da Liga da Justiça e os titãs ao seu redor lançando-lhe um olhar de não me importo que o chocou profundamente. Isso não é problema nosso. Quaisquer itens pessoais que você tenha na Torre do Titã em Jump City, você deve empacotá-los e deixar a cidade até o fim do dia, disse Batman friamente, enquanto Mutano praticamente chorava ali. Mesmo. Mas, minhas coisas. Eu não tenho um lugar para elas fora da torre. Onde vou colocá-las se não tiver onde ficar? Choramingou Mutano enquanto todos ao redor olhavam para o metamorfo verde com desgosto.
Você deveria ter pensado nisso antes de se envolver em tais coisas que envergonhariam a nós, seus companheiros e seus amigos ao seu redor. Leve-o embora! Ordenou Batman, sendo o ciborgue quem o fez, já que não queria estar perto do Cavaleiro das Trevas quando o homem estivesse tão furioso. Onde está a Terra? Perguntou Shaer assim que Mutano e Ciborgue saíram da sala. Cidade de Aço. Ela está com Speed lá no leste de Titã, respondeu a Asa Noturna calmamente antes de olhar para Ravenna e acenar com a cabeça antes que a mulher flutuasse a carta para a mesa com seus poderes. O que é isso? Perguntou Batman enquanto pegava a carta. É da Terra. Ela escreveu e deixou para mim antes de partir para a Cidade do Aço. Ela me contou tudo, respondeu Raven, enquanto Asa Noturna assentiu, pois também leu a carta e sabia que era escrita por ela. Batman abriu a carta, lendo seu conteúdo cuidadosamente, palavra por palavra, dissecando-a frase por frase. Ao terminar de ler, a carta foi entregue a Shaera, que rosnou ao ver o conteúdo e a entregou a Flash. Por fim, a carta voltou às mãos de Batman, que a dobrou e a colocou de volta na mesa. Entendo. Muito perturbador. E você acredita nela? Perguntou Batman, enquanto Asa Noturna e Ravenna concordavam. O que ela pediu desculpas e o que isso causou no processo são coisas que poucas pessoas sabiam na época. Alguém contou a ela sobre o resultado final das ações do Mutano e foi a principal razão pela qual ela retaliou em meu nome. Terra não é uma ameaça aos Titãs ou à Liga da Justiça, disse Ravenna enquanto Batman franzia a testa, já que suspeitava que aqueles malditos ninjas estivessem orquestrando isso secretamente de alguma forma. Ele não podia provar, mas seus instintos lhe diziam o contrário. Vamos pedir para o Speed trazê-la só para garantir. Podem ir, disse John, enquanto os dois heróis assentiam e saíam da sala. Então, vamos cancelar nossos lugares para convidados no casamento? Perguntou Flash, sabendo que esse assunto da Liga poderia ser resolvido agora ou mais tarde. Não. Isso pode esperar um pouco mais. Speed não vai deixar o leste de Titã por um tempo e pode ficar com Terra até que peçamos para trazê-la. Além disso, acho que todos nós poderíamos usar um tempo longe de tudo isso depois do que aconteceu, comentou Shaera, desejando poder lidar com essa questão com Mutano do jeito tanagariano. Um golpe forte com sua massa no crânio e o crânio fazendo cruz, no impacto. Gotham City The Iceberg Lounge, Oswald Cobblepot, também conhecido como Pinguim por suas características físicas, era um ex-criminoso que abandonou o negócio ilegal que o colocou no asilo Arkham e entrou no negócio legítimo de restaurantes finos da mais alta qualidade. Ele havia percebido há muito tempo, para sua saúde, por viver muito e não passar metade do tempo na prisão apodrecendo quando pego, que aquele esquema de roubar itens valiosos não estava nos planos. Então, o homem decidiu cumprir sua pena com honra, não fugir, entrar no programa de reabilitação condicional e fazer algo de si mesmo. Não foi fácil, claro. Foi por isso que tantos criminosos se voltaram para o crime quando saíram em primeiro lugar. Ninguém facilitou as coisas para eles. As pessoas não contratavam condenados ou detentos libertados quando saíam, apesar das leis do país que estavam em vigor dizerem o contrário. A menos que as referidas leis permitissem a leitura da mente para revelar a verdade por trás do motivo pelo qual um ex-criminoso não foi contratado, o que não permitia conseguir um emprego legítimo. Era quase impossível. Mas Oswald suportou. Ele era um sobrevivente como os próprios pinguins. Como tal, ele lutou, economizou e juntou o máximo de dinheiro, legalmente, possível para começar a comprar e, portanto, possuir um restaurante destinado à elite rica de Gotham City. Ele fez do restaurante um lugar de sofisticação, onde os ricos podiam comer a preços altíssimos simplesmente porque podiam pagar facilmente, e assim os fez acreditar que eram melhores que todos os outros. Os ricos esnobam todos eles. Mas isso não incomodou Oswald, apesar de alguns de seus clientes zombarem dele ao passar por perto devido à sua ficha criminal. Dinheiro era dinheiro, afinal, e era o dinheiro dos ricos que mantinha seu lugar flutuando como um patinho de borracha espirrando em uma banheira. Sem mencionar o negócio paralelo de coletar informações e depois vendê-las para aqueles que estavam dispostos a pagar uma fortuna por elas, dependendo da informação em si.
O que não era necessariamente legal da parte dele, já que as informações que ele coletava eram facilmente divulgadas por seus convidados, que comiam sua comida, bebiam suas bebidas caras e falavam alto para outras pessoas ouvirem. Ele nem estava espionando de verdade. Apenas ouvindo casualmente informações confidenciais que outra pessoa poderia gostar de saber e estava disposto a oferecer uma compensação por isso. Você realmente precisa de um sistema de segurança melhor, Sr. Koblepet, comentou Itachi após sair das sombras do escritório do homem e assustar o ex-criminoso no processo. Ouvi falar de você, ninja. Você matou todas aquelas pessoas em Arkham há um tempo, exclamou Oswald, nervoso, desejando ter recuperado um de seus guarda-chuvas mais úteis dos tempos de criminoso. Quase, mas não. Aquele era meu mestre. Estou aqui para vê-lo a pedido dele, respondeu Itachi enquanto Oswald começava a suar, pois não queria morrer. Não cometi nenhum crime em anos. Estou limpo. Tenho um negócio legítimo, disse Oswald enquanto Itachi assentiu. É verdade. É impressionante, para dizer o mínimo. Mas me pergunto se seria tão impressionante se as pessoas soubessem do seu negócio paralelo de vender informações com fins lucrativos. Embora não seja legal em certo sentido, visto que seu lounge é um local público onde você as ouviu, tenho quase certeza de que algumas das informações que você vendeu não eram algo que certas partes queriam que fosse revelado. Sem dúvida, essas partes furiosas tentarão ferir violentamente quem cantou sobre essas informações, ou aqueles que se beneficiaram do seu pagamento, comentou Itachi, enquanto Oswald suava ainda. Mas suponho que você não queira fazer um acordo para ficar em silêncio sobre o assunto, perguntou Oswald, enquanto Itachi ria. Suponho que poderíamos chegar a um acordo. É por isso que estou aqui, em primeiro lugar. Meu mestre deseja contratar seus serviços a longo prazo, enquanto você for valioso. Ele sabe que você ouve falar coisas por causa do seu passado criminal, já que alguns de seus clientes não são totalmente respeitáveis. Portanto, ele está disposto a oferecer quantias generosas de dinheiro pelas informações que você conseguir, desde que confirme que são realmente precisas, e um possível bônus no final se a informação levar a algo mais benéfico. Ao mesmo tempo, também o protegeremos caso certas partes desconhecidas decidam se intrometer em seus negócios, legítimos ou informativos, e garantiremos que todos os infratores sejam devidamente removidos. Isso parece aceitável? Perguntou Itachi, com Oswald assentindo rapidamente. É justo. Tudo o que peço é discrição. Enquanto a influência do Batman está enfraquecendo com a polícia agora em seu encalço, não preciso que ele descubra que estou trabalhando para o seu mestre e me leve de volta para a prisão, disse Oswald, enquanto Itachi assentiu. Nós somos o ninja Sr. Cobblepot. A discrição é algo natural para nós, respondeu Itachi enquanto o ex-criminoso suspirava aliviado. Nesse caso, há algo que você precisa em relação aos meus serviços? Perguntou Oswald, decidindo manter-se nas boas graças de um ninja de verdade que não tinha medo de acabar com a própria vida. Depende. Estou procurando por Matt Hagen, ou como vocês devem conhecê-lo como Cara de Barro, disse Itachi, com Oswald parecendo chocado com isso. Cara de Barro? Por que ele? Não é para te questionar nem nada, mas ainda assim, não vejo motivo para ir atrás dele, disse Oswald enquanto Itachi inclinava a cabeça levemente. Minha missão não é matá-lo. Preciso da localização dele para que outro dos meus camaradas possa completar a sua. Cara de Barro provou ser muito ilusório em se esconder, mesmo para nós, com suas habilidades de metamorfose. Mas alguém como você sem dúvida ouve coisas relacionadas às habilidades dele de vez em quando, disse Itachi, enquanto Oswald assentiu. Talvez eu tenha ouvido falar de uma estranha criatura de lama nas antigas fábricas de Gotham, que dizem estar andando por aí. Admito que são apenas rumores, e, na melhor das hipóteses, informações de segunda ou terceira mão. Alguns dos meus clientes leais trazem seus filhos para cá e eles costumam contar histórias quando se misturam com outros pirralhos de outras famílias ricas que visitam meu estabelecimento. Embora possa ser o Cara de Barro, a possibilidade de ser ele é muito pequena. Fino como papel molhado, respondeu Oswald,
enquanto Itachi assentiu em compreensão. É melhor do que nada. Tome. Considere isso uma demonstração de boa-fé da nossa parte em fazer negócios conosco no futuro, respondeu Itachi antes de jogar vários rolos grandes de dinheiro na mesa de Oswald. Foi um prazer negociar com você. Diga ao seu mestre que ele pode nos visitar a qualquer momento. Arranjarei uma cabine privativa para ele, se desejar, ofereceu Oswald enquanto Itachi assentia. Obrigado, Sr. Cobblepot. Até a próxima vez que um de nós o encontrar, respondeu Itachi antes de desaparecer em meio a um bando de corvos. Por que me envolvo com essas entidades estranhas do mundo? Perguntou Oswald para si mesmo enquanto guardava o dinheiro no cofre. Metropolis Suite Penthouse de Naruto. Naruto tinha que admitir que Kara era muito mais resistente aos seus métodos de seduzi-la aos seus caprichos do que ele pensava. Depois de horas e horas expondo a Supergirl, de mais de uma maneira, ao seu harém de mulheres e à intimidade sexual que ele tinha com elas, ela finalmente não aguentou mais. O cheiro de sexo invadir o nariz de Kara, a visão de cada mulher possuída uma após a outra por Naruto e o vínculo psíquico compartilhado com Galatia sobre todas as coisas de natureza sexual com ele. Eram demais para ela. O bom senso e a decência mental foram dominados por impulsos biológicos dentro do cérebro, exigindo e compelindo Supergirl a se submeter àquele antro de devassidão que ela estava presenciando com seus próprios olhos. A se submeter aos seus próprios desejos sexuais despertos. A se submeter ao prazer sexual que ela estava obtendo da visão, do cheiro e das mulheres ao seu redor que a acariciavam enquanto estavam cobertas por ele. Não somente se submeter a eles, mas se submeter a ele. Por isso ela estava agora em cima dele. Segurando-se com unhas e dentes enquanto montava em seu pau, sua boca colada a dele e suas línguas se esfregando. Atrás dela, Harley tinha um brilho perverso nos olhos enquanto olhava para a pá gigante que fazia marcas vermelhas na bunda de Supergirl e rapidamente a atingiu com força na bochecha direita. Kara gritou na boca de Naruto enquanto o homem sorria apesar de beijá-la. Ela gritou novamente ao sentir outra reverência de Harley atingindo a outra bochecha com a pá mágica. Enquanto isso acontecia por um tempo, Naruto tinha as mãos em seus seios, dando-lhes estímulos de dor e prazer. E enquanto isso acontecia, as outras mulheres assistiam. Olhe para ela. Há pouco tempo ela estava sendo puritana, negando sua natureza sexual. E agora, comentou Tala ao ver Supergirl perdida em uma névoa de luxúria. Agora ela é uma vagabunda que ama a dor. Declarou Harley antes de bater na bunda vermelha exposta da Supergirl com outro movimento de sua palmatória e fazer a mulher gemer novamente. Era evidente que a Arlequina adorava aquela coisa. Era oficialmente um dos seus novos brinquedos favoritos. E se essa coisa conseguia fazer uma kryptoniana gritar de prazer depois de algumas centenas de golpes na bunda, imagine o que faria com, digamos, um certo Tamaran ruivo? Ou talvez uma daquelas amazonas presunçosas que odeiam homens. Embora a Mulher Maravilha não fosse tão amazona assim e houvesse rumores de que ela estava em um relacionamento com o próprio Superman, quem diria que mais uma daquelas amazonas espertinhas decidiu deixar a ilha e precisava de uma boa e velha surra na bunda? Espera aí. Dona Troy não era a irmã um pouco mais nova da Mulher Maravilha? E estava fazendo seu próprio contrato de heroína solo agora. Com um sorriso maligno, Harley fez uma grande anotação mental do tamanho do monumento a Washington em seu cérebro agora louco por sexo para que seu generoso amante também pegasse aquela amazona em particular quando o tempo permitisse. Vou gozar. Estou sentindo. Vou gozar, gozar. Exclamou o cara enquanto sentia seu orgasmo, um de muitos até então, chegar e ela via estrelas tão claramente que pensou estar no espaço. Porra, sim! Exclamou Naruto enquanto gozava forte dentro da Supergirl e segurava a mulher perto de si, com Kara, por sua vez, envolvendo suas pernas cobertas de suor em volta da cintura dele. Chega! Eu não aguento, mas, sussurrou Kara enquanto se perguntava como essa pessoa podia ter tanta resistência. O que ele era? Algum tipo de deus? Que pena! Eu esperava por pelo menos mais uma rodada, comentou Naruto enquanto os olhos de Kara se arregalavam, pois ela não tinha forças nem energia para outra.
Na verdade, ela mal estava consciente naquele momento. Como ele poderia lhe dar 8 orgasmos e ainda estar pronta para mais? Oh! Oh! Eu! 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 Exclamou Harley rapidamente enquanto pulava para cima e para baixo, querendo outra investida em seu amante másculo. Ah, cala a boca! Você já teve bastante tempo com ele, comentou Tala enquanto via Galatea levantar facilmente uma Supergirl, agora inconsciente, de cima de Naruto e via os fluidos dos dois se espalharem pelo chão. Bem, você também. O que significa que se eu não conseguir outra chance com o pau dele, sua mágica usando bunda também não. Declarou Harley, apontando para Tala e mostrando a língua, sem acertar Galatea, que estava levando a Supergirl para outra sala. Ah, é, desafiou Tala enquanto encarava Harley. É. Harley respondeu enquanto encarava Tala. Ambas as mulheres rosnaram com os olhos semicerrados enquanto as duas agora batiam cabeças e de alguma forma disparavam raios de seus olhos para colidir uma com a outra. E no processo, não percebemos como Estelar entrou nua na sala antes de montarem um Naruto divertido, sem se importar com a atenção do público no processo. Talvez vocês duas devessem ter trabalhado juntas em vez de lutar uma com a outra, comentou Naruto divertido enquanto agarrava a bunda maravilhosa e bem torneada de Estelar com as duas mãos. Começava um de seus jogos sexuais favoritos. Foda-se o jogo bobo do Tamaran ruivo, sexy e de pele laranja. Um jogo maravilhoso em sua mente. À direita dele, Harley e Tala baixaram a cabeça em sinal de derrota. Concordo. Trabalho em equipe é importante. Trabalhar como um. Pensar como um. Tornar-se um. Gemeu Estelar enquanto montava Naruto de uma forma sensual, porém muito erótica. É tão um bom ser eu. Pensou Naruto com um sorriso pervertido no rosto enquanto colocava sua lendária resistência em bom uso mais uma vez em uma Starfire muito excitada. O Capitão Kirk de Star Trek não tinha nada de especial quando se tratava de seduzir e transar com garotas alienígenas gostosas. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.